Você precisa de um fôlego financeiro? Quem já fez empréstimo sabe que, ao longo do tempo, fica difícil de administrar diferentes parcelas, ainda mais considerando taxas de juros diferentes. Nesse caso, pensar numa consolidação de dívidas pode ser a solução para o seu problema, considerando a gestão do seu orçamento e a facilidade de você conseguir efetuar o pagamento de apenas uma única parcela. Mas, para fazer essa consolidação, é importante que você entenda quais são as vantagens e desvantagens para que então você tome a melhor decisão. Se você tem interesse nisso, fica comigo que eu vou te explicar um pouquinho mais. Oi, meu nome é Marina, sou gerente aqui da Cashme e todos os assuntos relacionados a empréstimo com garantia, alienação fiduciária, tabelas price e saque são a minha especialidade, então fica comigo que eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais sobre tudo isso. É muito importante que você busque se organizar financeiramente e, em muitos momentos como esse, as pessoas podem considerar o empréstimo como uma opção de reorganização financeira. Mas, atenção, é importante que você tenha cuidado ao considerar algumas linhas de crédito. Existem algumas modalidades de crédito que, pela facilidade de contratação, acabam sendo uma alternativa, num primeiro momento, interessante, mas a taxa de juros acaba sendo um pouco mais alta e, no longo prazo, isso pode comprometer o seu orçamento e inviabilizar o pagamento dessas parcelas. Então, trazendo alguns exemplos sobre essas linhas de crédito, como empréstimo pessoal, ou até mesmo se você tem intenção de fazer ali algum financiamento de automóvel que não tenha, por exemplo, uma taxa zero, essas linhas elas são muito fáceis de você tomar e aí você começa a ter uma parcela aqui, uma parcela ali, e aí quando você vê a sua gestão financeira perdeu o controle e a sua vida está uma bola de neve pensando em pagamento de empréstimo. Pensando nisso, é muito interessante você buscar uma linha que te possibilite de consolidar todas essas parcelas que estão te incomodando, que estão dificultando o pagamento mensal e o encaixe no seu orçamento, para que você consiga deixar tudo numa única parcela e consiga ter esse respiro financeiro e consiga se reorganizar. E o mais importante quando você pensa em consolidação de dívidas é buscar uma linha de crédito onde você consiga ter um alongamento de prazo e uma redução de taxa de juros, para que essa parcela fique menor do que a soma das outras parcelas compense no fechamento do seu orçamento. E aí você deve estar se perguntando, tá Marina, mas como eu faço essa consolidação de dívidas? Eu preciso pedir para o meu banco jogar todas essas linhas para uma única linha de crédito? Não necessariamente. Você pode buscar uma linha de crédito que tenha essas características que eu te falei, de taxa de juros mais baixas e alongamento de prazo. Com isso, pegar todas essas dívidas e com o recurso que você receber dessa linha de crédito mais barata, liquidar essas demais dívidas, ou seja, quitar essas demais dívidas para que você se desvencilhe delas e fique com apenas uma única parcela desse novo crédito que você adquiriu. Então, um exemplo dessa linha de crédito mais barata é o crédito com garantia de imóvel. E aqui na Cashme nós temos essa solução para você. Então, pensando um pouquinho em vantagens e desvantagens dessa linha de crédito, a principal delas são esses dois pontos que eu comentei. Da taxa de juros mais barata, justamente pelo fato de você estar colocando o imóvel com garantia e reduzindo o risco da operação, e o alongamento de prazo, te possibilitando chegar até prazos de 168 meses ou 240 meses, a depender da tabela de amortização que você vai escolher. Muito bem, então você já sabe que existe essa linha e aí você tem o interesse em entender se ela vai fazer sentido ou não. É muito importante aqui, trazendo o exemplo do crédito com garantia de imóvel, quando você tem essa proposta em mãos, que você compare não somente taxa de juros, mas também o custo efetivo total, para entender exatamente o que você vai pagar, se de fato essa troca pode compensar. Até porque você pode ter linhas como empréstimo pessoal, financiamento de automóvel, que podem ter uma taxa mais cara, mas na contramão você também pode ter um consignado, que às vezes vai ter uma taxa mais barata. Mas é importante que você olhe o seu orçamento final, a média dessas taxas, para que você chegue numa conclusão de que, puxa, mesmo eu tendo uma taxa um pouco mais barata e outras muito mais caras, compensa eu trocar e ter uma taxa estável e uma parcela que caiba no meu bolso. E aí você deve estar se perguntando, tá Marina, mas a consolidação de dívidas só serve quando eu estou com um orçamento mais apertado ou quando eu não consigo pagar as minhas parcelas? Não, você consegue também fazer esse movimento quando você tem o interesse de tomar um crédito com valor a mais, por exemplo. Então, vamos para um cenário onde o seu imóvel, por exemplo, tem um financiamento. Então, se o seu imóvel está ali no finzinho, ele está faltando 10, 20, 30% para você conseguir quitar, pode ser interessante para você, a depender do valor que você precisa, pegar esse imóvel e fazer o processo de interveniente quitante com uma instituição financeira. Então, como é que funciona? Basicamente, você vai pegar esse valor da dívida, vai incluir dentro do processo dessa operação
E aí, a instituição financeira pode te falar que você consegue tomar mais 10, 20%, a depender do valor do seu imóvel. Lembrando que, para empréstimo com garantia de imóvel, por exemplo, você consegue chegar até valores de 60% do seu imóvel, e isso é previsto pelo Banco Central. Voltando para o meu exemplo, considerando que o seu imóvel vale R$500 mil e você tem uma dívida de 100 mil finalizando para quitar, você consegue pegar, por exemplo, mais 100 mil reais para alguma realização de sonho. Então, às vezes você quer fazer uma reforma nesse imóvel que você está finalizando o pagamento, ou até mesmo quer quitar outras dívidas e aí fazer essa consolidação em uma única parcela. Isso pode ser interessante e você não necessariamente precisa fazer apenas a troca de dívida por dívida. Então, para finalizar o nosso exemplo, a gente tem no fim do dia um empréstimo de R$200 mil, lembrando que esses 100 mil vem da dívida anterior do seu imóvel e esses novos 100 mil estão para uma nova destinação. Então, se você tem interesse, por exemplo, em liquidar outras dívidas, é nesse montante que você vai efetuar o pagamento dessas dívidas e aí você vai consolidar tudo numa única parcela, facilitando então a gestão do seu orçamento mensal. Então, apesar de essa questão de consolidação de dívidas apresentar muitas vantagens, é importante que você avalie o seu orçamento e o seu planejamento mensal para que essa troca de dívida no longo prazo não te comprometa ou não gere novas dores de cabeça. E para que você não tome essa decisão sozinho ou tenha que buscar alguém fora, a Cashme, por exemplo, consegue te ajudar com os nossos consultores a entender se essa troca, se essa consolidação de dívidas vale a pena. Então conte com os nossos consultores para que eles orientem você a fazer a melhor troca e conseguir ter um planejamento mensal muito mais saudável. Bom, é isso. Se você ficou interessado em fazer essa consolidação de dívidas e quer dar uma olhadinha em como ficariam essas condições, basta acessar o nosso simulador no site e fazer o cadastro da proposta para que um dos nossos consultores entre em contato com você. Obrigada e até a próxima!